Olá, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso é o que Jesus nos oferece. Deus quer que eu e você tenhamos a compreensão exata do caráter dele. E por isso, o tempo todo, nós precisamos conhecer mais sobre o caráter de Deus. Como Deus é e como Deus quer lidar com você e comigo, nós precisamos aprender a cada dia. Sabe, nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem, os críticos, que Deus do Novo Testamento é um Deus bondoso, perdoador, misericordioso, e que o Deus do Antigo Testamento é um Deus vingativo, duro, cruel. Sabe, essa não é a verdade. Nós precisamos conhecer esse Deus na sua essência, no todo. Sabe por quê? Porque Hebreus, capítulo 13, verso 8, vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Sabe, Jesus sempre existiu e Ele sempre vai continuar existindo. Deus, Ele é Deus na sua essência e nós precisamos conhecer mais sobre as características desse Deus bondoso, amoroso, que cuida de cada um de nós em todos os momentos da nossa vida. Cuidou no passado, cuida no presente e vai continuar cuidando no futuro. Para compreender mais sobre essas características do caráter bondoso de Deus, no Antigo Testamento, nós vamos orar para que o Espírito Santo ilumine a nossa mente nesse instante. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos aprender do Senhor. Fale ao nosso coração, Pai. Ilumina a nossa mente para compreender a Ti de uma forma mais profunda. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33 e 34, para a gente poder extrair algumas coisas muito importantes para a nossa meditação. Moisés, que era o mediador entre Deus e o povo de Israel, e Deus se revelava muitas vezes a Moisés. Moisés teve encontros assim maravilhosos com Deus, e aí Moisés então chega um momento que ele pede para que Deus pudesse mostrar a ele a sua glória. Veja aqui comigo, capítulo 33, verso 18 e 19, olha o que Moisés diz assim, então ele disse, Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Agora verso 19, respondeu-lhe o Senhor, farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Aqui está, Moisés pede para que ele pudesse ter o privilégio de ver a glória do Senhor. O Senhor então responde que ia passar diante de Moisés toda a sua bondade, misericórdia e compaixão para com o ser humano, para com o povo. Então a glória de Deus nada mais é do que a sua bondade, compaixão e misericórdia. E aí o texto continua, Moisés então no capítulo 34, ele então sobe, Deus pede para ele subir, e ele ia lavrar 2 tábuas de pedra, iguais às primeiras que Moisés havia quebrado, porque o povo estava adorando o bezerro, no capítulo 32. Moisés, indignado, quebra as 2 tábuas de pedra que havia recebido de Deus, que Deus havia escrito com o seu dedo. Então agora Deus pede que Moisés lave a pedra e suba ao monte, e Deus iria escrever novamente essas pedras. Moisés então passa 40 dias numa audiência com Deus no Monte Sinai. Mais uma vez, 2 vezes Moisés passou 40 dias nessa audiência com Deus. Que coisa maravilhosa! E aí, lá, Deus se revela de uma forma mais profunda a Moisés. Nós vamos ver isso no verso 34, capítulo 34, verso 5, para a gente poder entender mais sobre essas características do caráter de Deus. Diz aqui o texto, tendo o Senhor descido na nuvem, onde Moisés estava lá no monte, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. O próprio Deus proclamou o seu próprio nome, quem ele era, o seu caráter, sabe? Aquilo que
Ele quer fazer com o ser humano. Ele diz: e passando o Senhor por diante dele, de Moisés, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia até 1000 gerações daqueles gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, e ainda não tem por inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e os filhos dos filhos até a 3ª geração. Aqui está. Deus está dizendo que Ele é tudo isso, mas Ele é justo. Ele faz justiça. Mas nós precisamos entender aqui que Deus passa diante de Moisés e Ele proclama o seu próprio nome. Ou seja, o nome representa o caráter no Antigo Testamento. Então Deus está proclamando o seu nome, revelando o seu caráter, quem Ele é. Esse Deus aqui que está se revelando a Moisés é Jesus também, lógico, porque Jesus é Deus. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Então aqui, olha que coisa interessante, ele passa diante de Moisés e diz, olha, ele vai dizer, Deus compassivo. O que é o caráter compassivo? É alguém que tem compaixão. Deus tem compaixão de você e de mim. Por isso ele é ele é compassivo, ele tem compaixão, ele é apaixonado por você e por mim, sabe? E essa compaixão é para trazer benefícios a cada um de nós. Sabe o que mais? Ele tem compaixão, clemente. Clemente é bondoso, sabe? Ele tem clemência, ele é bondoso para você e para mim. Isso é o caráter de Deus, o seu nome representa isso. Sabe que mais além dessa clemência, ele é longânimo. Longânimo é paciente, sabe? Deus é longo, ele é paciente com você e comigo. Esse é Deus bondoso no Antigo Testamento. Deus não muda, ele é a mesma coisa, sabe? Então nós precisamos conhecer mais sobre isso. Esse Deus que é clemente, sabe? Esse Deus que é paciente conosco. E sabe o que ele é mais? Além dessa longânimo, grande em misericórdia. Ou seja, esse grande misericórdia, ele é perdoador. Ele perdoa a transgressão dos seus filhos. Ele perdoa. Então olha que coisa maravilhosa é a gente entender esse Deus que tem essas características. E a última que ele apresenta aqui é fidelidade. Ou seja, Deus está dizendo, tudo que eu falo com vocês, tudo que eu me comprometo com vocês, eu não deixo de cumprir. A fidelidade de Deus é algo que eu e você precisamos trazer na nossa vida a cada dia. Aquilo que Deus promete que vai fazer na minha vida, na sua vida, Ele cumpre porque Ele é fiel. A fidelidade de Deus é parte do seu caráter. Deus não consegue mudar aquilo que Ele é, a sua essência. Então tudo que Ele falou, né? Compaixão, bondoso, paciência, perdão, Ele as cumpre porque Ele é fiel. E cá quando Moisés pede a sua glória, para ver a sua glória, ele vai e diz, farei passar diante de toda a minha bondade, toda a minha compaixão, toda a minha misericórdia. Sabe, é isso que nós precisamos extrair desse Deus bondoso, e nós precisamos compreender isso e viver um relacionamento com esse Deus. Então, o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, porque Deus não muda. A gente sabe isso, que está aqui no capítulo 3, o verso 6 de Malaquias, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, ó casa de Jacó, não sois consumido. Deus não muda. Tiago, capítulo 1, verso 17, vai dizer, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda nem varia. Deus é contínuo, é constante. Então, a sua compaixão, bondade, paciência, perdão, Ele as cumpre porque Ele é fiel. A fidelidade de Deus é parte do seu caráter para cumprir aquilo que Ele promete para mim e para você. Então nós precisamos nos relacionar com esse Deus tendo a certeza de que Ele fará aquilo que Ele prometeu para você e para mim. Ele prometeu.
que vai voltar, que vai nos dar uma vida eterna. Então a fidelidade de Deus não muda. Então que você possa se agarrar às promessas de Deus, confiar na sua palavra e ter a certeza de que Deus é fiel para fazer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Esse é o caráter de Deus, bondoso, paciente, perdoador, sabe? Tem compaixão, Ele é apaixonado por você e por mim. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pelas tuas verdades, obrigado pela revelação do Senhor no Antigo Testamento e em toda a Bíblia. Nós choramos em nome de Jesus. Amém.